Senhor nosso Deus, te agradecemos por nos teres confiado esta obra e tens fortalecido as nossas mãos, Senhor. E agradecemos por todos, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Crônicas, no capítulo 19. Segunda de Crônicas, capítulo 19. E vamos falar sobre um personagem que se chama Josafá. Quem nunca ouviu falar de Josafá? Portanto, temos aqui algumas pessoas que realmente nunca ouviram falar deste personagem. E vamos então aprender algumas lições com o mesmo. Então, em 2 de Crônicas, no capítulo 19, e para podermos situar, Josafá era um rei de Judá, ou seja, a nação de Israel ficou dividida em dois, em que a norte, conforme nós vemos aqui, temos o reino de Israel a verde, e depois temos aqui a azul o reino de Judá. E então, aqui o rei, nesta altura, era Josafá, que era o rei de Judá. Então começa assim, 2 de Crônicas, capítulo 19, e vamos iniciar a leitura a partir do versículo 4. Diz: habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até às montanhas de Efraim, e fez com que se tornassem ao Senhor Deus de seus pais. Ou seja, estamos a falar que o rei, quando tomou posse, uma das coisas que começou foi, ao visitar o seu reino, no sentido de que as pessoas se apropriassem de Deus. E então ele continua aqui, começa no versículo 5, e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E Ele está convosco quando julgardes. Ou seja, o objetivo de Josafá foi colocar ordem no seu reino. Então, dessa forma, estabeleceu juízes para poder julgar os atributos, ou seja, algumas pequenos atritos que o povo possa estar a ter, no sentido de eles poderem decidir o que é que realmente vão de fazer. E então continua a dizer, no versículo 7, e agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem exceção de pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Josafá e há alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro, e em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá,
em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Vemos aqui que realmente este rei quis pôr ordem. E logo desde o início, ao fazer aqui juízes, também determinou os levitas e os sacerdotes para a casa realmente do Senhor. Vemos que houve aqui um zelo realmente e um interesse para o seu povo, para a sua nação. E reparem, logo no final ele diz: esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. No versículo 10 também diz: não se façam culpados para o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos farei culpados. Basicamente, nós poderíamos ver aqui neste texto que, se nós fizermos o que é justo, tudo corre bem. E basicamente é isto que nós às vezes até podemos aprender logo com este texto. Mas é curioso, se nós começarmos logo no primeiro versículo do capítulo 20, diz logo: e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, ou seja, estamos aqui a ver o reino de Moabe, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, aqui, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então ele estava a fazer tudo o que era bem. Estava realmente a pôr as coisas em ordem. Estava a organizar realmente toda a nação, no sentido de que todas as coisas realmente corressem bem. E mal ele acaba de fazer estas coisas, o que é que surge? Estes dois reinos começam a se juntar para querer conquistar Judá. Este reino aqui, em que Josafá era rei. E então continua no versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de além do mar e da Síria, e estes já estão em Azazão Tamar, que é em Gedim. E então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Vemos que perante aquilo que ele fez de correto, em que tentou para que o seu povo tivesse juízes, tivessem pessoas realmente que pudessem tratar das coisas do governo, de coisas da igreja, no sentido de que houvesse ordem. Automaticamente ao fazer, vimos que estes povos já estavam a chegar aqui e a conquistar a nação. E às vezes é isto que acontece também muitas vezes na nossa vida. Não é pelo facto de tu andares nos caminhos de Deus, não é pelo facto de fazeres aquilo que é mais correto, que os problemas desaparecem. Às vezes até ao contrário. Nós vemos logo, a partir do momento em que o Senhor Jesus Cristo foi batizado, ele ao ir para o deserto, ele teve logo as tentações. E ele próprio nos avisou que no mundo nós teríamos aflições. Portanto, se nós estamos à espera que pelo facto de fazermos aquilo que é correto, de seguirmos as coisas de Deus, de sermos bons comportados perante o mundo, não é por esse facto que tudo nos vai correr bem. Até antes, pelo contrário. O inimigo não vai estar satisfeito e vai nos tentar. E vai surgir problemas à nossa vida. Da mesma maneira, nós podemos aprender com esta lição de Josafá. Mesmo assim, mesmo fazendo aquilo que é o correto, e que nós podemos aprender também muito com a história de José.
de José, que perante as injustiças e as maldades que os irmãos faziam, em que ele denunciava a maldade, fui vendido realmente para outra nação, pelos seus próprios irmãos de família. E mesmo lá, fazendo aquilo que é justo na casa de onde ele servia, mesmo assim, foi condenado para ir para a prisão. Mesmo fazendo aquilo que é justo. Da mesma maneira, nós vemos aqui que Josafá, fazendo as coisas que eram corretas, vemos que ele enfrentou este problema. E uma das lições que nós podemos tirar aqui, nós vemos aqui que realmente uma das primeiras coisas o que Josafá fez foi o quê? No versículo 3, Josafá pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Versículo 4. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do povo de Israel, e não destes para sempre à descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela e edificaram-te nela um santuário, em teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentemos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamemos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Vemos aqui realmente a fé e a esperança de Josafá. Nos momentos de dificuldade, ele buscou o Senhor. Buscou o Senhor e agarrou-se às promessas que Deus fez já aos seus antepassados, na sua palavra. E aquilo que nós podemos ver é, na nossa vida, certamente cada um de nós enfrenta problemas. Cada um de nós passa por obstáculos difíceis. Sejam difíceis a nível familiar, ou a nível conjugal, ou a nível profissional, ou a nível financeiro. Ao longo da nossa vida vão-nos surgindo outros que nos querem às vezes derrubar. Vem-nos surgir realmente o inimigo que nos vem tentar. Vem-nos surgir muitas vezes a posto à prova a nossa fé e a nossa confiança. E é nestes momentos que nós podemos analisar e vermos onde é que está a nossa esperança. Onde é que está a nossa confiança? Josafá, vemos que aqui que ele coloca claramente a sua fé em Deus e acredita que realmente Deus o pode livrar. E assim clamaram a Deus dessa forma. E no versículo 10 diz: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Ou seja, buscando aqui um ponto de história um bocado para trás. Nós temos aqui os de Edom, que estes são os descendentes de Esaú. Nós temos Jacó, que depois mudou o seu nome para Israel. E temos Esaú, que é os descendentes aqui de Edom. E quando eles estavam a sair do Egito e a entrar na terra prometida, eles tinham que passar por Edom. E então Moisés tentou negociar a sua passagem
uma das coisas que este povo vivia é realmente destas rotas comerciais, em que cobravam dinheiro pelas passagens, porque o seu terreno era um terreno deserto e árido. E então, o que é que acontece? Realmente eles não foram conquistados porque eram irmãos de Israel, irmãos de Jacó, descendentes de Esaú. E eles tiveram que contornar, não passando por aqui nem os destruindo, porque realmente Deus os tinha assim informado. E dessa maneira eles tiveram que dar a volta e entrar aqui por norte, em que chegaram aqui a Jericó. E dessa forma, nós vemos aqui que Josafá está a apresentar isto também perante Deus. E no versículo 11 diz: eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da tua herança que nos fizestes herdar. Ou seja, nós não os destruímos e agora estão-se a virar contra nós. No versículo 2 diz: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Reparem, é 3 contra 1. Nós, ao lermos esta situação, e eu coloquei realmente o mapa neste sentido, são 3 nações contra uma. E automaticamente, imaginem o que é o rei daquela nação, quando vê esta grande multidão em que vê, nós não temos hipótese. É injusto. Mas no versículo 13 diz: e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Isto realmente nos ensina que, se estás com problemas, ou como prevenção, talvez possas no futuro, ou muito em breve, estar a passar por problemas. Uma das lições que nós podemos aprender aqui com Josafá é que possamos buscar a Deus. Que possamos, da mesma forma, declararmos jejum, declararmos uma oração e, dessa forma, de uma maneira intensa, buscarmos o seu auxílio. Mesmo em situações que nós achamos que realmente é bastante difícil. Havia uma história de um homem que era muito religioso e fanático. E então realmente tinha um fanatismo muito pelas coisas de Deus. E perante uma grande enchente, a água começou a subir e ele, em sua casa, recebeu uma pessoa que vinha como canoa, no sentido de o resgatar. E ele disse: não, eu creio que Deus me vai salvar. E a água começou a subir, começou a subir, começou a subir. E dessa maneira apareceu um grande barco, já com mais porta, em que lhe passaram pela casa e disseram: entra, nós viemos te salvar. E ele mesmo assim não quis entrar no barco. Ele próprio muitas vezes ele dizia: não, Deus há de me salvar. Até que chegou um ponto em que ele já estava no telhado e a água já chegava até ao topo da sua casa. E veio um helicóptero de resgate em que andava a sobrevoar a ver se encontrava algumas pessoas. E quando o encontraram, lançaram uma escada no sentido de ele poder subir. Ele mesmo assim disse: não, Deus há de me salvar. E então o que aconteceu é que o homem chegou a morrer e afogou-se. E então a história conta realmente que ele depois chegou e reclamou com Deus, a dizer: ó Deus, eu confiei em ti, porque é que me deixaste morrer? E ele disse: olha, eu mandei-te uma canoa, um barco, um helicóptero. O que é que querias mais que eu fizesse? E muitas vezes Deus nos envia planos de salvação e nós continuamos na nossa.
Continuamos a achar que aquilo que nós estamos corretos e continuamos. E Deus muitas vezes intervém em nosso favor e nós não queremos saber das coisas de Deus. Continuamos a achar que é aquela solução. Deus usa. Vemos pela palavra de Deus que Ele até consegue usar os próprios animais. Usou uma mula. Ele até usa pessoas descrentes, no sentido de poder vir em auxílio daqueles que realmente são dele. E a resposta de Deus pode vir de muitas formas. E aqui o que nós vemos é que a maneira como continua a história, e em todas as histórias que nós vemos, as pessoas nunca estão a contar com aquele tipo de resgate. No versículo 20 vemos: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estarais seguros. Crede nos seus profetas, e prosperais. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que o louvassem à majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amão e de Moabe e os da montanha de Ser, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Há uma das coisas que nós vemos sempre, e em várias histórias exatamente semelhantes a esta, é que Deus atua, mas é necessário nós primeiramente darmos o nosso passo de fé. Nós vemos aqui que foi preciso realmente eles se levantarem e caminharem. Se eles não fizerem sem isso, Deus não iria agir estas situações. Da mesma maneira nós vemos com a história, por exemplo, de Noé, em que Deus disse que iria vir realmente uma grande enchente, em que Noé durante vários anos teve que construir a arca. Ele teve que a construir. Da mesma maneira como Moisés, quando o exército do Egito os perseguiu e eles tinham o mar vermelho para frente, Moisés teve que esticar e tocar na água. E podemos falar de tantas histórias. Para que pudesse Deus agir, nós temos que dar o passo de fé. Dizemos assim: eu creio, Deus. E vamos em frente. E foi assim que fez o povo. Foi em frente. Então no versículo 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e os exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruírem-se. Nisto chegou Judá à atalaia do deserto, e olhando para a multidão, eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Eles chegaram e já estavam todos destruídos. Aquele grande exército, que realmente em número era muito superior aos de Judá, chegaram lá e realmente eles, uns contra os outros, ficaram todos baralhados e se destruíram. E então no versículo 25 diz: e vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si, tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca até ao dia de hoje. E voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá em frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos.
E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras. E ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá, e era de idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não desceu o coração para com o Deus de seus pais. Ora, os restantes atos de Josafá, assim como desde os primeiros até aos últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que os inseriu no livro dos reis de Israel. Vemos aqui realmente os feitos deste rei. E nos remete também para outra passagem de 2 Reis, no capítulo 3. Vemos aqui realmente uma continuação um pouco da história de Josafá. E em 2 Reis, no capítulo 3, nos fala realmente de um episódio semelhante, mas diferente no seu contexto e na altura. Nós vemos aqui em 2 Reis, no capítulo 3, que diz: então Mesa, rei dos Moabitas, ou seja, estamos a falar este reino de Moab. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel, a este rei aqui, pagava de tributo 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morreu Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra Israel. Ou seja, perante este facto, Moab aproveitou e diz assim: já que estamos sobre e a pagar estes impostos, estes tributos, para que ele não nos conquiste, agora que aconteceu isto, vamos tentar nós, para que realmente deixemos de pagar esta situação. E então o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel, versículo 5, 2 de Reis, capítulo 3, versículo 5. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Ou seja, Jorão era agora o rei de Israel. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo contra os Moabitas? Ou seja, aqui este rei de Israel virou-se então para Josafá e disse assim: olha, eu já reuni o exército, podes também aqui ajudar, porque Moab está a rebelar-se, está a querer atacar-nos. E então continua. Versículo 7. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo com o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Ou seja, por aqui. Temos aqui Moab. Então eles se juntaram e Judá disse: subiremos, vamos ao teu auxílio. Por que caminho havemos de ir para aqui? Porque temos aqui realmente um grande obstáculo. Temos realmente esta situação ou pela norte ou pela sul. Mas o rei de Israel disse assim: não, vamos por Edom, vamos por baixo. E então, e partiram o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. Ou seja, esta nação com esta, e mais o reino aqui de Edom, se juntaram
e fizeram então uma marcha de 7 dias para poder chegar até aqui. E não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Então o rei de Israel disse: Senhor, chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos do Moabita. Ou seja, perante esta dificuldade em que um reino estava realmente a querer invadir o outro, os 2 reinos irmãos, Israel e Judá, juntaram-se no sentido de poderem então responder a este ataque. E então, ao ir por esta zona a sul, encontraram realmente uma zona deserta. E toda esta região de Edom é uma região exatamente assim conforme vocês podem ver. Eu tinha aqui muitas mais imagens em que vocês veem realmente em que basicamente há muitas montanhas e há desertos. Nós atualmente falamos do país que é a Jordânia, nós conhecemos realmente um dos grandes monumentos que é Petra. E por Petra há um grande desfiladeiro, ou seja, pelo meio das montanhas há ali um caminho. E era assim que Edom, cá embaixo a sul, realmente conseguia obter através dessas rotas comerciais, dessas passagens, em que cobrava esses impostos. Era assim que realmente obtiam uma parte financeira realmente desta nação. Mas chegaram aqui a um problema. E então, perante o problema, o que é que nós devemos fazer? Não é? Temos um grande exército, agora de situações opostas, estamos a falar que são quase 3 contra 1, mas neste caso a favor deles, depararam-se com um problema: os mantimentos e principalmente a água. É que ao chegar a esta zona não tinham como se abastecer para terem água para eles, quanto mais para os próprios animais, para os cavalos, para o que eles iam com ele. E vemos aqui novamente a resposta deste rei. Perante o problema, ele o que fez? E disse Josafá no versículo 11: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Primeira coisa, perante este obstáculo, Josafá o que fez foi tentar buscar auxílio ao Senhor. E então no versículo 12 diz: e disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Ou seja, enquanto que o rei de Judá procurava seguir as coisas de Deus, o reino irmão não o fazia dessa forma. E então vemos aqui que o profeta diz: que tenho eu a ver contigo? Porque é que não vais buscar auxílio onde sempre os buscastes? Porque é que vens agora buscar a Deus? E é isto muitas vezes que acontece. É que nós não queremos às vezes saber das coisas de Deus, e quando nos surge uma coisa, uma aflição, oh Deus, olha, desculpa agora ajuda-me. Eu sei que nas outras alturas eu não te busquei e cometi erros e falhei, e por causa disto estou a passar por esta dificuldade. Mas agora, olha, quero vir a ti. E Eliseu diz: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Vemos aqui que a forma que realmente o profeta fala é em consideração para com o rei Josafá, que buscava realmente as coisas de Deus. E assim,
E é dessa forma, e diz no versículo 15, ora pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Versículo 17, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Ou seja, não há água e o profeta diz, façam covas. E é aqui que age esta situação, se nós queremos realmente que Deus pode agir, nós temos que dar o passo de fé. Isto aconteceu em muitas situações, mesmo nos milagres em que Deus operou, foi necessário as pessoas darem este passo de fé de quererem chegar-se a Jesus. E muitos deles Jesus dizia assim, olha, faz assim. E as pessoas tinham que fazer dessa forma. Se não o fizessem, demonstravam que não tinham fé. E a nossa fé é posta à prática dessa maneira. Às vezes com coisas que nós não estamos a contar. E agora eu dizer, olha, neste deserto vamos agora fazer buracos. No versículo 18 diz, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edão, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de cingir o cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles, as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue, certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, à pressa, moabitas. As águas que estavam a sair para o Moabe vinham com sangue. E, de certa maneira, se calhar lembraram-se na outra situação, olha, noutra vez nós também éramos 3 e nos matamos uns aos outros. Se calhar aconteceu o mesmo com eles vinham nos atacar e olha, eles mataram-se e está a vir realmente a água cheia de sangue. Vamos rápido! Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram nas suas tendas, ferindo também os moabitas. Vemos aqui 2 histórias deste rei, em que, apesar de estar a fazer o que é correto, passou por situações difíceis. E da mesma maneira, todos nós que estamos aqui, se quisermos fazer aquilo que é correto, acreditem em uma coisa, vão passar por momentos difíceis também. E aquilo que nós devemos fazer é da mesma maneira como este rei. Possamos invocar o nome do Senhor. Devemos o buscá-lo. E lá de encontrar a melhor das soluções. E para isso nós temos que dar o tal passo de fé. Nesse sentido. Demonstrando realmente que confiamos em Deus. Havia a história também de um outro homem que estava a ser perseguido, mas perseguido de morte, por homens armados que vinham atrás dele. E ele, ao fugir, entrou por determinados caminhos que, já cansado, não conseguia continuar. E então decidiu, eu já não aguento mais, eu tenho que parar. Então meteu-se por um caminho, parou, e então, ali sentado, escondido, começou a orar a Deus e diz, olha Deus, envia um anjo
em meu auxílio, para que Ele me possa ajudar neste momento. E o que é que acontece é que ele, à medida que ia olhando e ouvindo as pessoas que estavam atrás dele, cada vez se estavam a aproximar mais. E ele, em vez de ver um anjo para o proteger no caminho, viu que começou a descer uma aranha. E ele então vira-se para Deus e diz: ó Deus, faz um muro para que realmente eles não possam vir por este caminho. E ele ficou uma aranha. Eu peço um anjo e tu envias uma aranha. E o que é facto é que aquela aranha continuou. Ele já aflito, porque as pessoas se estavam a aproximar muito. Ele estava a sentir-se que o seu final estava perto. E então aqueles homens armados, quando estavam a chegar muito perto, decidiram realmente ir por outro caminho. Porque pensaram: ele por aqui não passou, porque isto está cheio de teias de aranha. E seguiu realmente por outro caminho. E dessa maneira ele foi protegido dessa forma. E da mesma maneira, Deus vai agindo por formas inexplicáveis. Situações realmente que nós às vezes não compreendemos, que é só realmente pela fé. E Deus muitas vezes envia-nos canoas, barcos, helicópteros, aranhas. E muitas coisas nós vemos pela palavra de Deus que Ele age dessa maneira. O objetivo é nós termos a confiança em fé no Senhor, porque apesar das dificuldades, nós sabemos que mesmo que possamos passar pela morte, no final de tudo, haveremos realmente de termos vitória com Ele. Nós temos coisas neste mundo, se no outro realmente nós estamos perdidos. O objetivo é que enquanto possamos estar aqui, possamos buscar o Senhor e apesar das dificuldades, possamos confiar nas suas promessas. Que o Senhor nos abençoe.